né, como destacou o Dr. Bruno, ele é muito similar ao de 2 semanas atrás, né, mais precisamente ao tema de 5 de agosto. Naquela ocasião, a pergunta era: a Secretaria de Inteligência deve fazer dossiê para investigar funcionário público? Hoje, a pergunta é: o governo deve fazer dossiês para investigar opositores? Eu já peço aqui desculpas à audiência da CNN, porque diante de questionamentos tão parecidos, é um desafio não ser um pouco repetitivo nos argumentos. E falando em repetição, é incrível como o debate público permanece contaminado por aquela mesma confusão conceitual que eu já havia denunciado na nossa primeira discussão sobre esse tema. Atribui-se a Goebbels, o ministro da propaganda nazista, aquela máxima de que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Pode até ser, mas eu vou repetir a verdade todas as vezes que eu for confrontado com a mentira, especialmente quando se tratar de matéria de fato e não de interpretação. Portanto, pela enésima vez, não se trata de dossiê, se trata de relatório. Não se trata de investigação, mas de reunião de informações de domínio público, e não se trata de antifascistas opositores do governo, mas de servidores que potencialmente endossam a violência como uma ferramenta política legítima. E isso assusta, porque 579 dos servidores listados são policiais ou profissionais da segurança pública, gente com porte de arma, gente com treinamento para uso de força, gente escalada para acompanhar e para conter manifestações. A reportagem do Grupo Folha, que vazou informações sigilosas, dizia o seguinte: o Ministério produziu um dossiê com nomes e, em alguns casos, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas. Isso foi no dia 24 de julho. Já na matéria de hoje, 20 de agosto, que foi publicada com maior rigor técnico, na seção especializada em Justiça, a mesma Folha de São Paulo não usa nenhuma vez o termo dossiê. Tanto que o título da matéria é o seguinte: STF forma maioria para suspender a produção de relatórios do governo. E os magistrados da corte sabem muito bem disso. Tanto que o ministro Alexandre de Moraes afirmou categoricamente no seu voto que, aspas, o relatório é precário e mais parece um clipping jornalístico. É uma descrição muito similar à que eu ofereci ao espectador na semana retrasada. Afinal, um documento com muitos nomes, algumas fotos e endereços de rede social está mais para uma lista de contatos do que para um dossiê. Mesmo assim, diante de todas as evidências de que não se trata de um dossiê, de que não se trata de uma investigação, de que não se trata de uma perseguição política e sob forte objeção do Ministério Público, mesmo assim, o STF determinou a suspensão da produção de relatórios e a proibição do monitoramento de cidadãos com base em suas, aspas, escolhas pessoais e políticas, que é uma expressão bem genérica e bem elástica, bem ao gosto do Supremo. Agora, nós temos um sistema de inteligência engessado, que não pode prover às autoridades públicas informações sobre riscos à segurança. E esse passe livre, que se aplica sim a manifestantes antifascistas armados até os dentes, também vale para black blocs, também vale para movimentos que violam a propriedade privada e para militantes radicais, como um Adélio Bispo da vida. E aqui uma ressalva importante: qualquer pessoa razoável é contra o monitoramento de um cidadão por motivo político, mas a partir do momento que a violência passa a fazer parte do repertório ideológico de uma pessoa, a coisa muda de figura, porque essa pessoa se torna um risco à sociedade e à democracia. O que assusta ainda mais é que já não é a primeira vez que o STF oferece uma proteção legal indevida a indivíduos monitorados, suspeitos ou criminosos por razões políticas. Em 2019, numa decisão monocrática como plantonista, o presidente do Supremo, o senhor Dias Toffoli, determinou a suspensão de todas as investigações motivadas pelos relatórios de inteligência do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Como consequência, centenas de crimes do colarinho branco tiveram a sua apuração atrasada durante meses, até que o plenário do STF confirmasse a legalidade do compartilhamento de dados e relatórios entre Ministério Público, Receita Federal e COAF, à época rebatizado de UIF, Unidade de Inteligência Financeira. E nesse caso da CEOP, que é a Secretaria de Operações Integradas, subordinada ao Ministério da Justiça, nós temos uma situação análoga à do COAF. Um órgão de inteligência inerte, produzindo relatórios de natureza não investigativa e remetendo essas informações às autoridades competentes para que elas eventualmente adotem as providências cabíveis. E para fechar, eu faço questão de dizer em alto e bom som uma constatação que salta aos olhos de qualquer pessoa com o mínimo de senso republicano e de estima pela democracia. O único órgão da estrutura federal que atualmente persegue seus opositores se chama Supremo Tribunal Federal. Eu vou repetir, o único órgão da estrutura federal que atualmente persegue seus opositores se chama STF. E faz isso por meio daquele vergonhoso inquérito das fake news, um processo arbitrário, inconstitucional, instaurado de forma ilegal e viciada.
cujos autos são omitidos das partes investigadas e dos seus advogados e que propositalmente mistura tipos penais com críticas que são protegidas pela liberdade de expressão. Aí sim nós podemos falar em dossiê. Aí sim a gente pode falar em investigação de opositores. Aí sim se pode falar em real perseguição política. Mas o STF parece operar na lógica daquele conselho atribuído a Lenin. Acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é.